A sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Riachão do Jacuípe desta quinta-feira prometia ser polêmica. Após o presidente da casa, Celinho, ter decretado a anulação da sessão que votou as contas de 2012 do ex-prefeito Lauro Falcão. Segundo Celinho, o ato foi aplicado após o recebimento de uma ação oriunda da 5ª Vara da Fazenda Pública, decretada pelo juiz Sérgio Humberto Sampaio, pedindo a retirada do nome de Lauro Falcão da lista de fichas sujas e a anulação da sessão que votou essas contas. Algumas pessoas foram até a Casa da Cidadania acompanhar a sessão, esperando que o assunto fosse abordado. 2 novos vereadores que foram eleitos no último dia 2 de outubro também marcaram presença na galeria, Robinho e Toninho da CTI. O vice-prefeito eleito, o senhor Catarino Rios, também foi assistir a sessão de hoje, que começou morna e tranquila referente a esse assunto do ato do presidente. No mural da casa, ainda não constava o documento de publicação do ato. Segundo o presidente, só hoje foi possível apresentar o ato, pois a casa não teve quórum nas 2 últimas sessões. Do gabinete da presidência, e eu iria relatar e tornar conhecido de todos como estava aqui no decreto. Este decreto, após a devida publicação legal, foi publicado, inclusive no diário próprio que nós temos, que é uma inovação em todas as câmaras da região de próxima de Jacuípe. Só temos isso em Feira de Santana, nós temos o nosso próprio diário, e é necessário que estejamos acompanhando, como você essa semana acompanhou o diário da Prefeitura Municipal, que viu os decretos aí exonerando todo mundo e desempregando todo mundo até o final do ano. Então, assim, nós temos um diário próprio, oficial, e é lá que a gente publica as transparências do Poder Legislativo. Então, esse decreto, após a devida publicação legal, será lido no plenário na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. Depois desse decreto, a primeira sessão ordinária é hoje. Depois do dia 27 de setembro de 2016, hoje é a primeira sessão ordinária que nós temos nessa casa. O questionamento dos vereadores é que o presidente da casa, Celinho, publicou o ato sem o conhecimento da mesa diretora e também sem o conhecimento dos outros edis, o que provocou uma polêmica perante a população. Hoje, o assunto está sendo abordado na casa e, segundo o presidente, ele vai apresentar as suas explicações, pois esta é a primeira sessão após as eleições em que a casa possui o quórum para que aconteça. Para o vereador Adelso do PT, primeiro abordar o assunto do ato de anulação da sessão que votou as contas do ex-gestor na tribuna, faltou alguns esclarecimentos por parte da mesa diretora da Câmara e também por parte do presidente Celinho. Ele salientou que desde o dia 10 de agosto ficou definido pelo Superior Tribunal Federal que as câmaras de vereadores teriam a prerrogativa de votação das contas de prefeitos, independente do parecer dos Tribunais de Contas dos Municípios, TCM. Agora, o vereador pede que o ato seja melhor explicado à sociedade e também aos pares da casa. Uma decisão de um juiz de primeira instância, em que ele determina o cancelamento da sessão em que houve a votação das contas do ex-gestor. Fomos pegos de surpresa, realmente, abordei porque fiquei inquieto, até porque acredito que todos os edis, assim como a mesa diretora da casa, deveria ter tido conhecimento desse ato do presidente. Não estou aqui questionando a legalidade ou a ilegalidade, até porque o mesmo está obedecendo a um decreto, fez um decreto obedecendo a uma ordem judicial. A minha inquietação é em relação que resposta a Câmara Municipal vai dar à população de Riachão, até porque é uma decisão de um juiz de primeira instância, cabe recurso, e no último dia 10 de agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior do país, da Justiça, decidiu de que a prerrogativa de julgamento de contas de gestores, principalmente prefeito, é a Câmara Municipal de Vereadores. Então eu trouxe o assunto por estar inquieto. Até então nenhum colega havia abordado o tema e eu trouxe esse assunto justamente com essa inquietação. Nós aqui no plenário já obtivemos algumas respostas do presidente e acredito que tudo se encaminhará para que a casa entre com ação no Tribunal de Justiça da Bahia, buscando anular essa sentença de um juiz de primeira instância. Vereador, o senhor acha que houve protecionismo por parte de Celinho, por ele fazer, inclusive, parte da chapa, já que o ato foi feito antes das eleições de 2 de outubro? Protecionismo, eu acredito que não, Alana. Eu acho que faltou
ele reuniu os edis, reuniu a mesa diretora da casa, dá conhecimento aos edis e à mesa diretora dessa sentença judicial. Eu não acredito, até porque, dentro do processo das contas, o presidente Célio Roberto agiu com muita lisura, inclusive dando mais tempo, e eu era a favor de dar mais tempo para que o ex-gestor, Lauro Falcão, se pronunciasse, mostrasse a sua defesa, para que não ficasse um julgamento, como ele diz hoje, sumário. E, na verdade, não ocorreu isso, ele teve tempo, e muito tempo, para se defender. Então, assim, eu acredito que não. O presidente, talvez ele tenha faltado no sentido de comunicar a todos os edis e, principalmente, também à mesa diretora da casa. O vereador Juninho também foi incisivo ao abordar o assunto e também cobrou explicações da mesa diretora e pediu que a casa tome atitude para impor sua decisão decretada na sessão que votou as contas de 2012. Para ele, a Câmara deve entrar com uma ação recorrendo da decisão do juiz da 5ª Vara da Fazenda. Juninho não quis dar entrevista. Os 2 únicos vereadores a salientar de forma contundente o assunto foram eles. Outros edis falaram do ato, mas de forma branda e amena. Nas galerias, pouca presença da população. O presidente, vereador Celinho, de início declarou que daria uma entrevista à nossa equipe e a emissoras de rádios presentes na sessão. Mas após uma reunião com a assessoria da casa, preferiu voltar atrás e não mais falar sobre o assunto. Apenas através de uma nota e um vídeo institucional, ele vai falar sobre o ato. Na tribuna, como presidente, Celinho declarou que obedeceu uma ordem judicial, vinda de um juiz, tratando-se de um decreto administrativo, que lhe deu precedente para agir como agiu. Celinho ainda se defendeu e disse que não houve ilegalidade no ato que cometeu e que uma determinação judicial não se questiona, se cumpre, e que, por estar em período eleitoral, os pares da casa não foram localizados para serem informados da sua decisão e que, por isso, decretou sem que os nobres vereadores soubessem do ato. Que eu publiquei. Então, estamos trabalhando dentro da legalidade. A semana que vem, o assessor jurídico está aqui, não está hoje por questões de saúde, para tomar a devida providência de alegar realmente na 5ª Vara da Fazenda Pública para a Câmara se posicionar. Agora, não houve por parte dessa presidência nenhuma ilegalidade, porque a ação judicial, a decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre. E eu cumpri na regra, para não colocar meu braço na seringa e depois sofrer os danos pela devida justiça. Então fiz um ato administrativo, vereador Adelson, cumprindo legalmente o que foi proferido. Se dessa forma que acontece, se o juiz de 5ª Vara, de primeira instância, manda um ato para cá, infelizmente essa justiça, e eu, como presidente da casa, tenho que cumprir a ordem judicial, e não foi diferente.